Olá, vamos para mais uma história da Bíblia Sagrada. Lembrando um pouquinho da nossa última história, Deus mandou destruir a cidade de Sodoma e mandou que os anjos tirassem Ló de lá. E não era para eles olharem para trás, nem parar, fugirem. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Ela escolheu desobedecer e a consequência disso foi que ela morreu. Agora, Abraão, ele está indo lá para Gerar. Ele vai peregrinar, anda lá pelas terras de Gerar. E lá em Gerar, acontece com Sara o mesmo que aconteceu lá no Egito. O rei de Gerar, o rei Abimeleque, quando ele sabe que Sara é muito bonita e que ela é irmã de Abraão, eles combinaram de novo, né? Então ele manda buscar Sara para poder ser sua esposa. Porém, o Senhor protege Sara de novo, não deixa que Abimeleque seja esposo de Sara. E em sonho, Deus fala com ele, fala que ela é esposa de Abraão e para ele devolvê-la. E ele vai lá, devolve Sara para Abraão. E ele fala: Abraão, por que você me enganou? E Abraão explica para ele, conversa com ele. E ele dá presentes para Abraão. E ele, mais tarde, ele faz um pacto com Abraão, um pacto de paz. Ele promete para Abraão que nunca vai fazer mal para Abraão, nem para sua descendência. E pede para Abraão prometer que Abraão também nunca vai fazer mal para ele, nem para sua descendência. E assim os dois selam um acordo de paz. Que Deus bondoso, né? E Abraão agora ele vai ficar lá em Gerar. O rei dá autorização para ele ficar lá naquela terra. Viu como Deus cuidou de Sara e de Abraão? Deus é muito bom. Vocês lembram que Deus havia prometido que daria para Abraão e Sara um filho? Pois é, o bebê finalmente chegou. O nome dele é Isaque. Isaque quer dizer riso. E Sara diz assim: agora todo mundo vai rir comigo, porque ela ria à toa, de tão feliz que ela estava. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Que Deus maravilhoso e como Deus cumpre as suas promessas. Aquilo que ele diz que ele vai fazer, ele faz. Quando Isaac já estava maiorzinho, ele parou de mamar, então eles fizeram uma festa. Mas Ismael, o filho de Agar com Abraão, ele já era um adolescente. E ele, quando viu aquilo, ele começou a debochar de Isaac, começou a rir. Sara não gostou. E Sara falou para Abraão, e ela disse: Abraão, manda Agar embora com Ismael, porque ele estava debochando de Isaac, não vai dar certo eles aqui com a gente. Abraão ficou muito triste, ele amava seu filho Isaac. Ismael, amava Isaac também, mas ele amava seu filho Ismael. Ele não queria que Ismael fosse embora. Ele achou que aquilo que Sara falou estava errado. Mas Deus falou com Abraão. Deus disse assim: Abraão, faça como Sara está pedindo para você. E assim, Abraão, ele despediu Agar e ele despediu Ismael. E ele manda que eles vão embora. Então Agar, ela pega Ismael e a Bíblia diz que eles vão lá para o deserto. E quando eles estão caminhando, a água, né, acaba e Agar, ela vai para um canto e ela começa a chorar. E ela põe Ismael embaixo de uma árvore, porque ela fala assim: eu não quero ver meu filho morrer de sede. E ela começa a chorar. Mas Ismael também, ele está chorando porque ele está com sede. E um anjo vem, olha, Deus manda novamente um anjo para cuidar de Agar. Vocês lembram que Deus já tinha feito isso antes? E o anjo fala: Agar, não fique triste. Deus vai cuidar de Ismael e vai fazer dele uma grande nação. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar e Agar, ela vê um poço com água. Então ela enche novamente o seu odre, né, de água e ela vai lá, ela dá água para Ismael e agora eles vão caminhar.
E eles vão lá para o deserto de Parã. E lá em Parã fica entre Canaã e entre o Egito. E lá Ismael, ele cresce, ele se torna um frecheiro e mais tarde ele se casa com uma moça lá do Egito. O tempo passou e Deus falou uma coisa para Abraão. Ele manda Abraão sacrificar Isaque. Que dor que Abraão deve ter sentido, né? Mas Abraão, ele amava o Senhor. Ele amava muito seu filho. Mas ele amava o Senhor e ele obedecia ao Senhor. Então, no outro dia, Abraão pega seus servos, 2 dos seus servos, pega a lenha, pega Isaque e ele vai lá no lugar onde Deus disse que ia mostrar para ele. Deus disse que era lá em Moriá, lá no monte. E Abraão, ele vai. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que depois de 3 dias que eles estavam caminhando, agora Abraão, ele vê o lugar onde Deus havia mandado que ele fosse. Então ele pega a lenha, dá a lenha para Isaque levar, e ele fala para os servos: olha, esperem aqui, porque nós vamos lá no monte e nós vamos voltar, vamos adorar o Senhor e nós vamos voltar. E assim Abraão foi caminhando com Isaque, e Isaque perguntou para Abraão: pai, a gente tem a lenha, o senhor tem o fogo, pai, mas e o animal para a gente sacrificar? Abraão disse para Isaque: Isaque, Deus proverá. Abraão era o mesmo que ele dissesse assim: olha, Isaque, não se preocupa, Deus, ele vai dar o animal para a gente sacrificar. E assim eles foram lá naquele monte. E Abraão, quando ele chegou lá, ele começou a preparar o altar. E eu fico imaginando Abraão, ele colocando lá as pedras, preparando, colocando a lenha, e ele contando para Isaque que o sacrifício, na realidade, era Isaque. Isaque é que ia ser sacrificado. A Bíblia não fala quantos anos Isaque tinha. Mas olha, Abraão, quando teve Isaque, Abraão tinha 100 anos. Se Isaque tinha 8 anos ou 10 anos, Abraão já devia de estar com 108 ou 110 anos. Isaque podia correr, sair correndo, eu não quero, né? E Abraão não ia conseguir pegá-lo, ele já estava velho. Mas a Bíblia diz que Abraão põe a lenha, ele amarra Isaque, então Isaque sabia, Isaque obediente, se deitou lá e ficou aguardando o momento de ser sacrificado. Assim como Abraão obedecia ao Deus do pai, Isaque obedecia ao seu pai, Abraão. Você está obedecendo os seus pais? É para você pensar. Isaque foi, deitou-se ali, Abraão colocou ele sobre o altar. E quando Abraão ia sacrificar Isaque, Deus falou: Abraão, para, não faça mal para o menino. Ah, que alegria Abraão deve ter sentido. Ele parou na hora, tirou Isaque, o seu filho. Que alegria ele sentiu, porque Deus falou para ele não fazer mal para Isaque. Isaque desceu, ficou com o seu pai, e de repente eles ouviram um barulho. Abraão ouviu, tinha um animal, né, ali preso entre a grama, entre os arbustos, e eles pegaram aquele animal, e aquele animal, ele foi oferecido em sacrifício ao Senhor, conforme a palavra de Deus, ela nos diz. Disse Abraão: Abraão, porque você não me negou teu único filho, a sua descendência será como o grão da areia do mar. Olha, pó da terra, estrela do céu e areia do mar. Olha a descendência de Abraão, como vai ser assim, ó. E Deus falou para Abraão: e em você, porque você me obedeceu, todas as famílias da terra vão ser abençoada. Que alegria! Abraão pegou agora Isaque e eles foram junto com seus servos e voltaram para casa. Abraão ia sacrificar seu único filho
por amor e obediência ao Senhor. Mas o Senhor, nosso Deus, ele ofereceu em sacrifício seu único filho, Jesus Cristo, por amor a mim e a você. Jesus, ele teve que subir naquela cruz para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter uma vida eterna lá ao lado do Senhor. No terceiro dia, Abraão, ele achou o monte, ele caminhou 3 dias e ele achou o monte e ali onde ele ia sacrificar o seu filho, mas naquele terceiro dia também, Abraão foi o dia mais alegre da sua vida. Foi triste quando ele ia sacrificar Isaque e se tornou mais feliz quando Deus disse para ele que ele não precisava sacrificar Isaque. Também no terceiro dia foi um dia de muita alegria para todos nós, porque foi o dia que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não adiantaria ele ter morrido na cruz, por amor a mim e por amor a você. Mas porque ele ressuscitou no terceiro dia, nós podemos ter a alegria de ter a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele morreu por todas as nações da terra. Em Abraão, a palavra de Deus diz que toda a terra, todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Porque Jesus é da descendência de Abraão, vocês lembram? E através de Jesus, todas as nações são abençoadas. Todo mundo pode aceitar Jesus. Todo mundo pode crer em Jesus, né? E convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Deus, ele não faz separação de pessoa. Deus, ele enviou Jesus para morrer por todas as pessoas do mundo. Devemos de falar isso para as pessoas, que Jesus morreu por toda a nação, pelo mundo inteiro, e ele, só ele, tem poder para salvar o mundo inteiro. Você já aceitou Jesus? Ainda não? Pede para ele, ora, fala com ele, pede para ele vir morar dentro de você e fazer de você um novo menino, menina, um adolescente, ou até mesmo um adulto. Faça parte da família de Deus. Receba essa bênção de Deus, que é ter Jesus como seu Salvador. Creia em Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados, pelo seu pecado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está vivo lá no céu, ao lado do Pai, e que um dia ele vai voltar. Deus abençoe você, a sua família. Fica com Jesus. Amém. E lembra-se que ele te ama muito, hein?